40 adeptos de Kimbanda. Como tá sendo? Como é que é lidar com o ego de cada um? A gente tenta olhar a Kimbanda pelo um viés do que a palavra significa, né? Então o Kimbanda significa o curador, né? O feiticeiro que cura, né? E aí isso acaba inibindo um pouco o ego do tipo, eu sou do demônio, eu sou o cara e tal, porque eu passo uma filosofia de que a gente precisa sempre estar alimentando a cura em tudo, né? Então, a cura, quando eu falo, por exemplo, de prosperidade, eu estou falando de várias áreas da vida. E aí é o que eu falo para todos eles cuidar. Então, família, espiritualidade, saúde, enfim. E aí isso gera uma consequência de Kimbanda, gera uma consequência de Umbanda. Umbanda significa cura, né? E aí as coisas vão caminhando. Mas pessoas são difíceis, né, cara? São difíceis. Tá Kimbanda Malay, né? Sim. Tá. Dentro da Kimbanda Malay, você acabou de falar sobre cura e tal, mas tem a parte filosófica da Kimbanda. Acho que cada uma tem a sua, não só cada Kimbanda, mas cada sacerdote, cada tata, cada dirigente espiritual, assim como diz o Bruno. E eu queria entender como é que é a filosofia dentro da sua casa. Tá, filosofia dentro da minha casa, ela parte do princípio da palavra e da lealdade. Ponto. Então, para você iniciar na casa, você precisa ter palavra e ter lealdade com os seus princípios e com os princípios que a casa oferece. Uhum. Isso é ancestralidade. Então, a gente preza por um caminho de harmonia e positividade em tudo. Trazendo um axé positivo para nós, para casa, para os membros. Então, por exemplo, eu sei que tem muitas quimbandas que prezam ali para fazer uma questão mais negativa, mais trevosa. Nós não, nós prezamos por abertura de caminho, crescimento, prosperidade, dinheiro, enfim, sucesso. Então, a nossa filosofia está ligada a esses princípios. E aí, esses princípios a gente estimula em cada encontro. Então, agir o toque de Kimbanda para nós é o final de uma semana, ou seja, é a representação de uma festa. Porque realmente no culto ancestral, o toque, pensa numa tribo que vence uma guerra e essa tribo ela vai comemorar com toque, com danças, enfim, com comidas típicas. Então, o nosso toque, ele reflete todos esses valores alcançados durante a semana. Porque é o seguinte, você fala até sobre a parte da cura, e tem muita gente que acha que a Kimbanda é destruição, né? Uhum. Eu não acho, é engraçado que eu não acho que essa visão da Kimbanda é destruição seja algo aleatório. Nem criado de forma aleatória. Eu acho que quem cria boa parte disso são os próprios Kimbandeiros. Na verdade, o Kimbandeiro é assim, vamos lá. Como a gente está num culto tribal, a gente precisa entender o que e quais são os valores que aquela tribo, aquela região tinha. Então, por exemplo, você está lidando com um ancestral, com uma divindade que ele tem os valores muito fechados dentro de uma cultura. Cultura vem de culto, né? Então é o que o culto são os frutos que um culto dá de uma determinada região. Então, quando você fala, por exemplo, a Kimbanda, ela pode ser maléfica? Ela pode ser maléfica. Sim. Porque é uma entidade que tem a sua natureza. Eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. Pensa, por exemplo, vocês numa praia, aqui em Santos ou em qualquer litoral brasileiro. É uma coisa boa, não é? Legal. Pensa na mesma praia para lugares que tem uma tsunami. É ruim ou é bom? Perigoso. Ou seja, a nossa ancestralidade é isso. Dependendo da forma que você olha, dependendo de como você acessa ou qual é o aspecto que a ancestralidade está trazendo, ela pode ser uma praia legal, de boa, ou então pode representar a morte e a destruição. Então, quando você pega, por exemplo, um aspecto maléfico, eu não digo que nem está errado, mas é o caminho que a pessoa quer seguir. E é óbvio que se eu entro num caminho, eu tenho o retorno daquele caminho.